Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com a celebração da missa em Cena Domini, na ceia do Senhor, e com a belíssima liturgia de lava-pés, nós iniciamos o Tríduo Pascal, que é o centro do nosso ano litúrgico. E a Igreja quer celebrar, nesta noite, a instituição de duas realidades centrais da Igreja de Cristo: o sacerdócio e a Eucaristia. Existe uma grande alegria na celebração de hoje, embora ainda não seja a alegria da ressurreição da Páscoa, mas existe uma verdadeira alegria porque em todo o coração católico existe uma verdadeira alegria quando nós vemos Jesus na última ceia com seus amigos instituindo o sacerdócio católico e a Eucaristia. Vamos meditar sobre esse mistério. Primeiro, a instituição do sacerdócio católico. Vejam só, Jesus está com seus 12 apóstolos. Ele os escolheu. Ele mesmo diz isso no Evangelho de São João, no capítulo 15. Não fosseis vós quem me escolhesses, eu vos escolhi. E Jesus diz, acrescenta mais ainda, não vos chamam servos, chamam-vos amigos. É a estes amigos que Jesus então escolhe para ordená-los ali, na última ceia. Pois bem, quem são estes 12 apóstolos? Os 12 apóstolos são os iniciadores do novo povo de Deus. O povo de Deus, primeiro, da antiga aliança, começou com 12 homens, ou seja, os 12 pais das tribos, das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Agora o novo povo, que já não é mais um povo unido ao sangue, mas a Cristo, inicia com esses 12 pais, que são os 12 apóstolos. São homens ordenados por Cristo para serem ministros da graça, para serem sacerdotes. É aqui que a nossa fé católica professa verdadeiramente que existe sim nos homens ordenados, e somente homens, porque Jesus só escolheu homens, porque eles precisam simbolizar esta paternidade dos filhos de Jacó. Porque eles precisam simbolizar que eles são o sacramento do Cristo, que era homem do sexo masculino. Jesus escolhe estes 12 homens para ordená-los. O que é a ordenação? O que é o sacramento da ordenação que foi instituído, que foi inventado nesta noite santa de Quinta-feira Santa? É uma modificação na alma da pessoa. Essa modificação na alma da pessoa acontece da seguinte maneira. O sacramento da ordem é um sacramento instituído por Jesus, onde pela imposição das mãos do bispo e pela oração consecratória, acontece duas coisas na pessoa. Número 1, ela recebe um poder estável. E, número 2, ela recebe graça santificante para poder viver a vida, uma vida digna deste poder que ela acaba de receber. Ou seja, é interessante nós notarmos aqui que existe hoje em dia uma certa mentalidade protestante que vai crescendo na sociedade e infelizmente também dentro da própria Igreja Católica, que quer dizer que as pessoas são todas iguais. Ou seja, o protestante ele não aceita que exista duas classes de cristãos. Ou seja, os ordenados e os leigos. Então, isso, que era uma coisa dos protestantes de 5 séculos atrás, hoje voltou à moda por causa dos marxistas. Porque os marxistas também não aceitam que exista diferença entre as pessoas. Duas classes de cristãos. Mas nós católicos cremos que existe uma profunda diferença. Existe uma profunda diferença porque Jesus não tinha só os discípulos, ele tinha os apóstolos. E essa diferença ela foi feita pelo próprio Jesus. Não fosseis vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. O Evangelho de Marcos diz que Jesus escolheu 12, escolheu aqueles que ele quis e escolheu-os para que estivessem com ele e para enviá-los. Dentro dessa mentalidade, né,
que se quer agora fazer com que os homens ordenados, os padres, bispos e diáconos, sejam iguais aos leigos, existe essa realidade de que, sim, vamos lá, o padre, ele tem um poder que não vem de Deus, deriva do povo, uma espécie de democracia, né? Ou seja, o padre é o servidor do povo, uma espécie de funcionário público investido pela população. E basta, e nada mais. Mas não é isso que a fé católica ensina. O sacerdote ordenado, ele tem um poder que vem de Deus, não vem do povo. E, não somente isto. Por causa disto, a quem muito foi dado, muito exigido, ele tem que viver uma vida diferente. Então, a vida do padre é diferente porque o padre recebe graça santificante para viver uma vida diferente. Então, é importante nós notarmos que o sacerdote católico, ele é herdeiro não somente do poder dos apóstolos, ele é herdeiro também da vida dos apóstolos. São Pedro disse alegremente: Senhor, nós deixamos tudo para vos servir, para vos seguir. E assim é que nós temos o sacerdócio católico. Portanto, hoje, grande alegria no coração católico de ver esses homens escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio, perdoar os pecados, celebrar a Santa Missa e viver a vida dos apóstolos. Rezemos. Rezemos pela santificação dos padres. Hoje é a grande noite da santificação dos padres, em que nós, reunidos em oração, diante do Santíssimo Sacramento, faremos uma vigília. Rezemos pelos sacerdotes. Assim como Jesus rezou. Assim como Jesus suou sangue, amando, rezando por todos nós, mas também pelos seus sacerdotes, que naquele momento viviam um momento de fraqueza, porque dormiam, porque traíam, porque negavam. Mas a alegria do sacerdócio católico. A segunda realidade que nós celebramos nesta noite é a instituição da Divina e Santa Eucaristia. A Eucaristia, dentre os sacramentos, é um sacramento especialíssimo. Por quê? Porque os outros sacramentos, eles são um instrumento da ação divina. Jesus, ele age e usa os sacramentos. Só que a Eucaristia, ela, além de ser um instrumento de Jesus, contém o próprio Jesus, que é o autor da graça. A Eucaristia não somente é instrumento da graça, ela é o próprio autor da graça presente. E nesta presença de Cristo, ali, escondido, debaixo da aparência de pão e da aparência de vinho, nós também temos duas realidades. A Eucaristia é o sacramento que contém a presença de Cristo. E nela acontecem duas coisas. O Cristo se oferece a Deus para um culto de adoração, de ação de graças, um sacrifício a Deus. E o Cristo se oferece a nós como alimento. Eis aí a Eucaristia, com toda a sua beleza e como ela nos é dada por Jesus nessa noite. Portanto, mais essa alegria. A alegria de saber que Jesus está presente fisicamente conosco, escondido atrás da aparência de pão e de vinho. Jesus está em todos os sacrários da terra, vivo. Mas não somente. Quando um sacerdote sobe ao altar, ali se renova o único sacrifício de Cristo que se oferece ao Pai e que também se oferece e se dá a nós, ao Pai como sacrifício e a nós como alimento. Como não se alegrar com a Quinta-feira Santa? Como não se alegrar com esse momento sublime em que o nosso coração recebe os dons preciosos do sacerdócio católico e da Divina Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.